passamos muito tempo no cânone do CrossFit falando sobre os benefícios mentais ou emocionais. Eles são óbvios para qualquer pessoa que tenha feito ou treinado, mas é difícil falar sobre eles. Sam, é porque é difícil de medir. Difícil, se não impossível de provar, e assim você sabe. Não falamos muito sobre isso, talvez internamente, mas, mas ele aparece em quase todos os eventos de que participamos, seja em um seminário individual ou em um seminário, coisas desse tipo. Ou seja, recebemos esse feedback constantemente e é algo que todos nós sabemos. Espero que isso aconteça com o meu cliente. Há outras coisas como esse estilo de vida é um avanço na carreira. Isso me é dito o tempo todo. Uma das minhas coisas favoritas como instrutor era com clientes do sexo feminino, profissionais, vê-las subir na hierarquia após o treinamento e esperar que elas voltassem e me dissessem que era por isso. Que eu me tornei sócia de um escritório de advocacia por causa do CrossFit, ou que me tornei gerente da cidade, mas que minha carreira não. Minha carreira só encontrou sua ascendência depois do CrossFit. E, portanto, essas são coisas que eu levo para o banco. Literalmente, nós nos baseamos nelas. Contamos com elas. Tenho certeza de que isso vai acontecer, mas eu não diria a um cliente que entra pela porta que vou melhorar sua vida sexual e que você vai ganhar mais dinheiro. Quero dizer, somos um dos únicos serviços que conheço em que subestimamos radicalmente a adaptação, o benefício. Por quê? A adaptação é tão notável que ninguém acreditaria. E você parece um vendedor de E, charlatões portanto, ou algo assim. nós a mantemos em segredo, sem muita empolgação ou entusiasmo de que você terá uma aparência, uma sensação e um desempenho muito melhores. E isso cobrirá tudo. E então eles voltam e contam como se nunca tivessem ouvido isso antes e ficam É verdade. maravilhados. É uma coisa Certo, com maravilhosa. certeza. Então, novamente, é difícil medir, é difícil falar sobre isso de forma significativa e você soa como um vendedor charlatão ao fazer afirmações tão amplas. Mas só para dar risada, especule sobre o motivo. Por que você acha que esses exercícios nesse programa, esse estilo de vida, têm um impacto tão profundo? O cérebro. Ele precisa urgentemente, assim como o coração, de um exercício de alta intensidade e de uma nutrição adequada. E acabamos de ouvir o suficiente com Barry aqui no processo inflamatório, e eu nunca tinha visto isso em uma. Cognitivo com a dieta, mas isso não me surpreende nem um pouco. Não há ninguém que tenha passado de um ambiente pró-inflamatório e com alto teor de carboidratos para uma zona que não lhe diga que melhorou a função do humor. Agora, nós não falamos sobre isso. Mas as pessoas que analisam essas coisas profissionalmente, as pessoas da medicina esportiva, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, precisam analisar isso em grande escala, de uma maneira importante. Lembre-se, foi o Dr. Michael Norton, em Beyond Prozac, que disse que o tratamento médico mais eficaz para, e ele tem, na verdade, 2 páginas inteiras de condições, transtorno mental, é sua própria dieta desenvolvida pelo Dr. Barry Sears e todos os itens da lista. Eu nunca tinha ouvido falar delas. Ou era algo em que já havíamos visto o impacto positivo. Lembre-se, eu tinha uma pasta de depoimentos. Não. Não. De seu próprio livro, que seria lançado com a implementação de sua própria dieta. Fomos avisados e estamos nos preparando com antecedência. De pessoas que tiveram transformações notáveis em um aspecto psicológico. E nunca as usamos, não podíamos usá-las. Porque era muito difícil de acreditar. E então este livro é lançado no ano. E aqui tem um psiquiatra clínico bem respeitado, um pesquisador, explicando uma base de prostaglandina, uma base de icosaedro, para muitas das coisas que tínhamos visto. Foi interessante ver uma moça perder 50, 60 quilos em perda de peso e corrigir a pressão arterial. E voltar para lhe dizer que estou melhor no trabalho, meu marido me ama mais e coisas incríveis. Fiz com que famílias inteiras deixassem de tomar Prozac, da Ritalina e de toda uma. De drogas para transtornos emocionais e mentais, e agora estão todos limpos. Já ouvi falar muito disso. Em pouco tempo, veremos a reabilitação do CrossFit por uso de drogas. Fui atingido por isso meia dúzia de vezes aqui recentemente, nos últimos meses, por pessoas dessa comunidade ativas na
comunidade de reabilitação, profissionais que têm implementado o CrossFit para grandes fins, grandes resultados. Falando nisso, há uma adaptação que ocorre com o exercício e com a dieta, certo? Então, quando você começa a zona, se estiver acostumado com a dieta americana típica, é muito doloroso por um período de tempo, 2, 3, 4 semanas, dependendo de quão ruim era. Dependendo de quão ruim ela era. E, obviamente, com o condicionamento físico, o levantamento de peso e a ginástica, a adaptação faz parte da espécie humana. Lembro-me de quando comecei a treinar com o senhor em 4 de outubro, a adaptação, porque eu já havia trabalhado no setor de condicionamento físico antes disso, mas a parte que eu nunca havia experimentado era a adaptação à intensidade em si. Você tem alguma opinião sobre isso em termos da tolerância ao desconforto e da capacidade? Quando comecei a treinar na academia, senti que estava me desligando mais cedo do que as outras pessoas da turma, que já estavam treinando há meses. Eu queria me esforçar mais, mas não me sentia fisicamente capaz. E você mencionou algo casualmente na época sobre a adaptação, até mesmo a própria intensidade. Você pode falar sobre isso? Veja, para qualquer tolerância física e psicológica, para qualquer tolerância física, tolerância aos limites de intensidade, você simplesmente não é capaz de fazer, digamos, uma corrida de Fran abaixo de 5 minutos. A mudança para isso é tanto uma adaptação mental quanto fisiológica. Não faz sentido falar de mental versus fisiológico, mas sim mental e também o que consideramos não mental. Eu vejo tudo isso como um tipo de atomística e sou uma espécie de positivista. De qualquer forma, é tudo molécula. Mas a adaptação do cérebro é um componente essencial. Veja, isso acontece em um flash ofuscante quando alguém chega a um certo. Uma pessoa vê Greg Amundsen fazer uma corrida de Fran abaixo de 3 minutos, percebe que ele está deitado de costas, em decúbito dorsal e com a respiração ofegante, e você vê as pessoas chegarem à conclusão instantânea de que o tempo dele é a metade do tempo delas, porque ele está sofrendo 2 vezes mais. Elas, em um único instante, percebem isso e vão para a próxima. E fazem RP por 1 ou 2 minutos, dizendo que, uau, não há problema em sofrer tanto. Com muita frequência, há uma suposição totalmente falsa, de que você faz Fran até ficar fácil e depois fica cada vez mais fácil e seu tempo fica cada vez melhor. Não é nada disso que acontece, só piora e seus tempos só melhoram. E piora o desconforto, e sua tolerância a isso melhora significativamente. Agora, essa maior tolerância psicológica à intensidade é uma adaptação enorme que seria parte integrante da melhoria de seu casamento. Melhorar seu relacionamento com os filhos e progredir em sua carreira. É você. Ouvimos muitas baboseiras psicológicas sobre os atletas ouvirem seus corpos. Não, o que os atletas fazem é não ouvir o corpo. O corpo está dizendo, ele está dizendo, pare. Isso está doendo. Você vai morrer. Há uma parte incrível da psicologia que acontece. Eu sempre ouço isso, digo, em meus passeios de bicicleta. Quando estávamos, Lauren e Eva e todos nós de Santa Cruz, estávamos pedalando pelas colinas. Um dia quente, estamos a 15 milhas do oceano e pode estar a 100, 105 graus em uma colina. E você está a 1/3 da pedalada e se sente 3/4 mal. Você pensa, estou a 1/3 do caminho e estou 3/4 ruim. Nunca vou conseguir. Você continua se esforçando, mas aí vem aquela vozinha, você se lembra do desenho animado em que eles chegaram ao 8º nível e alguém lhe diz, cara, seu coração vai parar. Você precisa desistir. Isso é ridículo. Por quê? O outro diz, ele que se dane. Faça isso de qualquer maneira. E lembro-me de olhar para aquele momento e dizer, desafio meu coração a parar. Vou me esforçar mais. E então você fica tonto em uma subida e pensa, que se dane, vou continuar. A pior coisa que pode acontecer é eu cair da bicicleta e quebrar o braço. Quebrar meu braço. A essa altura já seria um alívio. Você aprende a silenciar essa merda. Daí, depois de um tempo, você pode olhar para o cara ao seu lado em uma bicicleta e ver que ele está tendo um colapso mental. Apenas os semblantes. Eu não vou conseguir. A negatividade. Aprender a parar essa voz interior. Tem implicações extremamente positivas para qualquer coisa que você queira fazer em sua vida. Aprender a não desistir. Porque se você fizer tudo certo, há um ponto em cada treino.
que se você ouvir seu corpo, vai querer desistir. Nunca vi um sucesso comercial, não conheço nenhum, ou nenhum significativo, em que a recusa em desistir não tenha desempenhado um grande papel. Todos estão lhe dizendo que é hora, que está Os feito. mercados só recompensam o inesperado e o incomum. Todas aquelas coisas que todos nós achamos que são ideias realmente boas, o mercado não recompensará. São aquelas coisas que todo mundo está dizendo que você não pode fazer isso, que não vai funcionar, que não é, que é ridículo. Os mercados recompensam as coisas que nunca foram feitas antes. E elas não foram feitas antes porque, ninguém pensou nisso, e aqueles que pensaram e lançaram a ideia estavam convencidos de que ela não funcionaria. Portanto, a persistência, aliada ao setor, é fundamental. É algo que queremos ensinar aos nossos filhos. E as melhores lições que podemos aprender na vida, acho que são as melhores e mais fáceis, mais facilmente ensinadas na academia. Realmente o que está acontecendo com o CrossFit Kids é um plano de condicionamento de educação moral e de caráter. Teremos algumas crianças muito bem-sucedidas, não apenas em forma, mas capazes no sentido mais amplo da palavra. E você não está falando de qualidade de movimento, você está falando. Falando sobre fazer o que é certo, sobre não desistir, sobre empenho, sobre perseverança, sobre autoconfiança, sobre comprometimento, você sabe, nesses milhões de nomes, e há muitos deles nesse. Pimentão, mas tudo isso é fundamental. E essas são as coisas que terão um efeito mais determinante na qualidade de sua vida do que seu coração, seu colesterol ou até mesmo sua capacidade de trabalho em um amplo período de tempo e demandas morais.